Se você tem caneta aí para poder anotar, eu quero recomendar para você também que você, na sua casa, depois faça a leitura também do mesmo livro, de 2 Reis, capítulo 18, versículos 17 a 25, e no 19, do 14 ao 19, e do versículo 32 ao 37. Vamos fazer o seguinte, para você não ter que anotar tudo, eu quero recomendar para você ler o capítulo 18 e o capítulo 19 de 2 Reis, tá bom? Durante a semana. A gente vai usar alguns versículos daqui, mas conta toda a história daquilo que eu quero pregar aqui hoje. O tema da mensagem hoje é: confia no Senhor. Confia no Senhor. Aí agora eu acrescento: Ele pode todas as coisas. Ele vai tirar você de onde você está, se você precisa de socorro. Ele vai estender a mão se você precisa da mão estendida do Senhor sobre a sua vida. Ele vai levar a cura se você está enfermo e precisa da cura. Ele vai liberar coisas extraordinárias na sua vida, coisas que você nem imagina, porque Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. Amém? E o texto lá de 18, 5, 6 e 7, parte A, diz assim, aqui na minha versão está dizendo assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E no verso 7, parte A somente, diz assim: e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo aquilo que fazia. Amém? Você quer ser como Ezequias? É só seguir, lê 18, 19, você vai ver o que Ezequias fez para o Senhor estar com ele. Mas eu creio que o Senhor está contigo, e nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso, porque a qualidade da nossa vida espiritual, amada, ela pode ser conectada diretamente à qualidade de nossa confiança em Deus, tá? Guarda essa frase. A sua vida espiritual está conectada diretamente à confiança que você tem em Deus, naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque se você não confia no Senhor, quando algo se levanta contra você, você acha que você vai vencer com as suas forças, mas quando você confia no Senhor, você sabe que é o Senhor que vai lutar por você, é o Senhor que vai guerrear as suas guerras, é o Senhor que vai estar à frente da batalha junto com você, é o Senhor que vai orientar você qual o caminho ou qual a estratégia que você deve seguir, é o Senhor que vai agir na sua vida, dando-lhe força, capacitação, sabedoria, inteligência. Quando você está com o Senhor age em seu favor, aleluia. Olha só, Ezequias vivia isso, e ele descobriu que uma coisa era derrubar os altos. Você vai ler o texto lá de o que Ezequias fez. Ele derrubou os altos. Uma coisa era isso, mas outra coisa era confiar em Deus de forma completa. Quando o inimigo estivesse à sua porta, ele sabia que ele podia confiar em Deus, e ele estava, mesmo sabendo que ele estava em desvantagem, ele sabia que ele tinha um Deus que lutaria por ele, ele sabia que ele tinha um Deus que se levantaria, ele sabia que ele tinha um Deus e servia ao Deus Todo-Poderoso, que daria estratégias de vitória para que ele pudesse vencer. E quando nós lemos o texto, nós vemos que confiar em Deus trouxe uma grande vitória para Ezequias, e para a nação de Israel, a nação de Judá, melhor dizendo, tá? Isso também pode acontecer na minha vida e na sua vida, e só que nós precisamos estar preparados para confiar em Deus, na adversidade, na dificuldade, naquilo que nós enfrentamos, que nós sabemos que nós não temos forças para vencer, mas quando nós olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que Ele está lutando por nós, nós sabemos que Ele está a nosso favor, nós sabemos que Ele estende a mão para nos dar a vitória. E a Bíblia, ela vai nos ensinar que Deus nos chama a confiar de forma plena nele, não
mais ou menos. Não, eu acho que sim, não colocando dúvida. E quando nós confiamos em Deus, nós vamos vencer o inimigo, mesmo quando as batalhas parecem impossíveis. O texto lá em Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível ao que? Eu estou falando para homens e mulheres que creem em Deus, amém? Eu estou falando para você aí na sua casa também, que crê em Deus. Quando você está diante do Senhor, crendo de que Ele vai dar a vitória para você, a vitória vai chegar na sua vida, aí na sua casa, aí onde você está, lá no seu trabalho, onde você estiver, a vitória vai chegar, aleluia. Só que a nossa confiança, às vezes ela é claudicante, ela é como uma onda do mar às vezes, mas a confiança em Deus não pode mudar, é uma confiança que não muda. Quando nós lemos no capítulo 18, versículo 5 e a parte 6, a parte A do 6, disse o que? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, estava afirmando: eu confio no Senhor, Ezequias, tá? Nunca houve, ó como fala, como descreve a vida de Ezequias: nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Olha só como descreve, olha só como fala da confiança desse rei, de que Deus agia em seu favor. Lá no 6, parte A, diz assim: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Não deixou. Não é como muitos às vezes que nós vemos hoje, está seguindo ao Senhor, está sendo abençoado, mas quando começa a perceber que as bênçãos estão se afastando da vida dele, quando ele começa a olhar para o irmão do lado que está recebendo mais bênçãos, ou bênçãos maiores do que as dele, ele começa a dizer: Deus não age na minha vida igual na vida dele, então se afasta do Senhor. Esses não vão receber aquilo que Deus tem de melhor para ele, tá? Só que Ezequias fez o quê? Ezequias decidiu: eu vou fazer uma escolha, mesmo que eu esteja em dificuldade, mesmo que eu esteja enfrentando problema, mesmo que muros se levantarem contra mim, eu vou fazer uma escolha. Ezequias decide que desde o princípio a sua escolha era confiar em Deus. E aqui tem um segredo: Ezequias não culpa ninguém pelo que estava acontecendo ao seu redor. Tudo levava Ezequias a crer de que ele seria derrotado. Aquele povo estava olhando lá de Judá, dizendo: verdadeiramente o rei Senaqueribe vai entrar aqui e vai destruir, vai nos subjugar, vai fazer com que nós sejamos uma nação escrava deles. Mas havia um rei que dizia assim: não, eu confio no Deus Todo-Poderoso, eu sei que Ele pode estender a mão para mim e me dar uma grande vitória aqui, mesmo que eu olhe e veja e avalie, sabendo que com as minhas forças eu não vou vencer. Muitas vezes nós enfrentamos isso, muitas vezes nós olhamos para o problema que nós estamos enfrentando, amados, e nós achamos que por nós não vamos vencer, por nós, pela nossa força, nós não vamos conquistar, nós não vamos alcançar, nós não vamos superar aquilo que nós estamos enfrentando. Mas quando nós olhamos para Deus e temos plena confiança nele, nós sabemos que vai chegar o tempo de vitória na minha vida, na sua vida. Nós sabemos que o Senhor vai estender a mão, nós sabemos que o Senhor, Ele vai nos fortalecer, nós sabemos que o Senhor, mesmo nos tempos difíceis que nós estamos enfrentando, Ele é conosco para dar tranquilidade e dar paz ao nosso coração, sabendo que Ele está conosco. Ei, eu quero dizer, o Senhor é contigo em toda e qualquer situação que você viver, basta você somente confiar nele. Eu quero dizer para você, quando você confia no Senhor, Ele não vai abandonar você. Aliás, quando você não confia, é você que abandona o Senhor, não é Ele que te abandona, é você que se afasta do Senhor, não é Ele que se afasta de você. Eu quero dizer para você, de quando você tem plena confiança no Deus Todo-Poderoso, Ele vai abrir os caminhos para te dar a vitória, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai curar a doença quando a medicina disser não tem mais jeito, leva para casa para morrer, mas olha, Ele vai dizer: não, espera, porque a última palavra é minha, não é da medicina, a última palavra é minha, não são dos médicos, a última palavra é minha, não é o medicamento que eles vão ministrar para você, a última palavra é minha, porque eu sou aquele que tem toda a cura para liberar para as pessoas. Aleluia.
Ezequias não culpa ninguém pelo que acontece ao redor dele, porque a confiança está em quem? Em Deus e não nos outros. A confiança de Ezequias estava em Deus, não em homens, não em máquinas, não em exército, não em armas, mas era em Deus que ele confiava. Ezequias nos dá uma lição tremenda, porque muitas vezes a nossa felicidade, ela é colocada em coisas, muitas vezes a nossa felicidade é colocada em pessoas, muitas vezes a nossa felicidade é colocada naquilo que foge do nosso alcance, no ser humano, e quando essas pessoas nos decepcionam, a nossa felicidade desaparece. Mesmo que nós possamos ficar desapontados com as pessoas, isso não pode destruir a nossa fé, amados. A sua fé em Deus é que determina a sua vitória. E a felicidade, você ser feliz, é uma escolha, é uma questão de fazer a escolha certa. Ezequias decidiu, ele fez a escolha. O rei Senaqueribe está vindo com uma multidão no exército dele aí, mas eu sei que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, eu sei que meu Deus é comigo. Então eu estou falando para você nesta noite, qualquer que seja a situação que você está vivendo, amado, eu quero dizer para você, tem solução para a sua vida quando você confia em Deus, no Deus todo-poderoso. O Senhor é aquele que estende a mão para você, não importa a situação que você está vivendo, não importa o problema que você está enfrentando, se você confia em Deus, Ele estende a mão para você, Ele te tira do poço, te tira do lamaçal, do tremedal de lama, Ele te tira da situação que você está vivendo, Ele tira você da enfermidade que você está enfrentando, e você verá a glória do Senhor na sua vida acontecendo, você verá a mão de Deus agindo na sua vida de forma poderosa. Mas Ezequias também, ele era incessante, ele não parava de glorificar a Deus, ele não parava de anunciar que ele acreditava que Deus ia dar a vitória para ele. O texto lá no versículo 6 do capítulo 18, a parte B, diz assim: e não deixou de segui-lo. Não era coisa alguma, não era derrota que viria sobre ele, não era a iminente derrota, não era o reconhecimento de que o exército dele não era suficiente para vencer o exército de Senaqueribe. Ele continuou servindo e seguindo ao Senhor, ele continuou olhando para Deus, confiando em Deus. Não só a confiança de Ezequias completa no Senhor, ela era completa, mas ele era incessante, ele não parava eu creio que ele não parava de glorificar a Deus, ele não parava de anunciar. Para os generais chegavam e falavam assim: Ezequias, vamos chamar Senaqueribe, vamos nos render, vamos levantar uma bandeira de paz. Mas Ezequias falava assim: não, vocês precisam confiar como eu confio no meu Deus todo-poderoso, vocês precisam crer de que Deus vai nos dar a vitória, porque nós seguimos Ele, nós declaramos de que Ele é Senhor, nós confiamos nele, nós cremos que Ele vai nos dar a vitória, nós cremos nessas coisas. Então não importa o tamanho do inimigo, eu sei que meu Deus é maior. Não importa o tamanho do inimigo, meu irmão, você precisa entender que Deus é maior na sua vida, é Ele que cuida de você. Se você olhar o texto, o versículo 6, vai dizer assim: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Só que Ezequias se apegou ao Senhor não por causa dessa guerra. Ezequias se apegou ao Senhor muito antes disso. Ezequias se apegou ao Senhor quando tudo parecia vitória. Ezequias se apegou ao Senhor quando não havia nenhum inimigo se levantando contra ele. Ele falava: eu confio no meu Deus todo-poderoso, eu sei que toda e qualquer situação que eu viver, é Ele que me dá a vitória. Ezequias se apegou ao Senhor quando havia vitória na vida dele, quando não havia nenhum sinal de derrota. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Sabe, uma relação com Deus não pode ser baseada em quão bem as coisas vão para nós, mas precisa ser baseada na confiança e na bondade de Deus o tempo todo. Aqui, acho que foi o Jorge que falou que Deus é bom, aqui logo no início, quando eu subir aqui.
O Jorge está aí? Hã? Foi o Jorge. Falou, Deus é bom. Eu respondi aqui o tempo todo. Aí eu fiquei assim, acho que o Jorge viu o meu sermão escrito. Mas não viu. Por quê? Porque nós confiamos em Deus o tempo todo. Qualquer que seja a situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus é que conduz os nossos caminhos e o destino nosso. Ele já traçou um destino para mim e para você, e se nós confiarmos nele, nós chegaremos lá. Ê, glória a Deus! Percebe, amado? Ezequias tinha testemunhado Senaqueribe capturar quase todas as cidades ao redor de Judá, e conquistar todas as outras nações ao redor de Jerusalém. Ele não se via o bem em Jerusalém, pelo contrário, havia destruição, havia domínio total. Mas Ezequias, neste momento, não altera a sua confiança em Deus com base nas circunstâncias aparentes. Não é assim comigo e com você? Às vezes não. Eu quero desafiar você a crer de que Deus vai o tempo todo estar junto com você. Você precisa ter só essa confiança plena como Ezequias. E mesmo contra todas as probabilidades, nós somos chamados a confiar em Deus o tempo todo. Eu não sei o que você está vivendo ou passando. Eu não sei a crise que você está enfrentando. Eu não sei a enfermidade que você está passando. Aliás, se você entrou aqui enfermo, você já está curado em nome de Jesus, porque o anjo do Senhor já passou aqui para te curar. Então, se você não tinha confiança, a partir de agora você pode dizer: eu sei que o meu Deus é poderoso, e porque Ele me curou. Mas uma das maiores fraquezas de muitos cristãos nos tempos de hoje é uma fé que vacila. Eu confio em Deus. Se Ele está me abençoando, eu confio. Mas se Ele não está me abençoando, será que... Quem aqui nunca afirmou isso ou pensou isso? Parece que Deus me abandonou. É a fé vacilante. É a fé vacilante. Muitos aqui já ouviram o que eu vou falar. Amados, nos tempos mais difíceis da minha área financeira que eu passei, Deus me dava a palavra de que as pessoas iam superar as crises financeiras que eles estavam passando. Só me dava sermão desse jeito quando eu estava em crise financeira. Prega para a igreja isso. Fala para a igreja dessas coisas. E eu subia no altar, numa crise, como diz o pessoal, numa pindaíba, falando: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas para você, Deus vai fazer a sua empresa crescer de forma extraordinária, Deus vai colocar dinheiro na sua conta que você não vai saber nem de onde veio, mas Deus vai te dar a vitória. E eu ali depois falava: Senhor, como dizia, e eu? Aí um dia eu falei: Senhor, e eu? Deus falou assim: eu pedi para você falar com eles, com você é outra história. Percebe? Então, Ezequias confiava plenamente no Senhor, e nós precisamos ter essa confiança em Deus, não apenas quando tem sinais visíveis de que Ele vai nos dar essa confiança, mas mesmo quando as evidências não estão presentes na nossa vida, mesmo quando você olha assim e fala assim: não, está complicado para mim, mesmo quando você olha para a situação, mesmo quando você olha para a sua conta, e a sua conta tem um saldo lá, que nessa semana você precisa pagar o dobro do que você tem lá,
Mesmo quando você olha para a sua conta, ou mesmo quando você olha para a sua enfermidade, você volta do médico, o médico falando assim, sua situação está complicada, você olha para aquilo que, ouve aquela palavra e fala assim, não, eu sei o que Deus pode fazer na minha vida, mesmo que a situação que o médico está dizendo que está complicada, o meu Deus vai me curar, o meu Deus vai estender a mão sobre mim, e vai liberar uma unção de cura sobre mim, se for preciso, Ele vai mandar o anjo de cura aqui na minha vida e eu serei curado. É essa confiança plena que nós temos que ter. A nossa confiança em Deus tem que ser plena, ela não pode ser 90%. A nossa confiança em Deus tem que ser de maneira tal, de que em qualquer situação que eu estou vivendo, mesmo nas situações adversas, principalmente nas situações adversas, eu olho para Deus e falo assim, Deus está cuidando de mim. Eu olho para minha geladeira, não tem nada, mas eu falo, Deus está cuidando de mim. Eu olho para minha dispensa, não tem nada, mas eu falo, Deus está cuidando de mim. Eu olho para a conta lá no banco, não tem nada, mas eu falo, Deus está cuidando de mim. Não tenha medo de confiar um futuro desconhecido para um Deus que você conhece. Você conhece as histórias, você sabe como faz. Outra coisa que eu aprendo aqui é de que a confiança, ela faz nos conhecer desafios. Não tem nada, mas meu Deus vai me dar. Não tem jeito, não tem solução, mas Deus vai curar. Não tem caminho, mas Deus vai abrir uma porta, vai abrir caminhos. Não tem porta, mas Deus vai abrir a porta. Não tem solução para o casamento, mas Deus vai dar a solução para o meu casamento. Não tem solução para os meus filhos, mas Deus vai dar a solução para os meus filhos. Então nós somos constantemente desafiados a confiar em Deus. Então, confiança, ela faz você a trilhar por caminhos de desafios. Capítulo 18, versículo 17 e o versículo 18, parte A somente, vai dizer, contudo, olha só, o rei da Síria, Senaqueribe, Sabechão, eu sei, derrotados já estão, contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laquis, melhor dizendo, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo, eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei. Eles disseram, rei, vem aqui, porque nós queremos determinar para você as condições de rendição. Derrota. Ezequias tinha derrubado todos os altos, tinha livrado Judá dos ídolos, e aí Ezequias, depois de fazer essas coisas todas, ele enfrenta uma crise que parece que vai destruir o rei e toda a sua nação. Parece que eles vão sucumbir diante dos adversários. Ó a decisão de Ezequias. Ezequias decide fazer as coisas certas. E só que no lugar de melhorar, ficaram piores. Não tem quando você reclama, Deus, eu estou orando, eu estou fazendo campanha, eu estou indo na tarde da vitória, eu estou indo até eu não sou jovem, mas estou indo até no culto jovem, fazendo propósito, tá? Na segunda-feira, na quarta profética eu estou indo, participo da campanha, na oração dos homens eu também estou indo, estou orando lá, tem um clamor lá que move os corações dos homens ali de forma extraordinária, eu estou indo, Senhor, e no domingo eu estou indo em 2 cultos, estou indo no culto das 9, estou indo no culto das 18, e a hora que abrir o culto das idas, eu vou ficar direto aqui, mas Senhor, as coisas estão piorando. Deus nos leva a viver extremos para ver até onde vai a nossa confiança nele. Uma vez eu disse que aqui, e disse em outros lugares também, de que às vezes você está num caminho de vitória, está confiando, as coisas estão piorando, e quando você chega aqui, naquele caminho que você tem que dobrar para lá, quando você chega aqui, você desiste. E aí Deus fala depois, a história conta que
só precisava dobrar, porque a vitória estava ali. Era só virar para o lado e entrar naquela esquina, entrar um pouquinho, e a vitória estava lá. Quantas vezes nós experimentamos as mesmas coisas que Ezequias experimentou? Só que Ezequias não desistiu, continuou confiando no Senhor. Quantas famílias foram destruídas porque nós desistimos, não esperamos o mover de Deus? Quantos filhos foram perdidos porque nós desistimos, não esperamos o mover de Deus? Quantos negócios nós desistimos porque estava dando tudo errado, nós achávamos que não ia dar certo, que não era aquilo que Deus queria, e era aquilo que Deus queria, e Deus estava me provando, te provando, para ver até onde ia a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que move em nossas vidas, até onde nós chegaríamos, crendo que Deus ia agir. E nós dissemos assim: vou desistir, e ainda falamos assim: meu Deus, esse negócio não é de Deus, Deus não está fazendo nada aqui, não está agindo na mão dele, eu não estou vendo a mão dele fazer nada. Não é assim que às vezes nós nos comportamos? É desse jeito que nós vivemos às vezes? Às vezes nós perdemos coisas extraordinárias que Deus já liberou para nós, porque nós não persistimos, porque nós não quisemos continuar. Mesmo quando o rei honrou a Deus e continuou confiando nele, Ezequias se depara com mais desafios e não menos. Eu quero ler o versículo 20 do capítulo 18 de 2 Reis. Diz assim: dizes tu, porém são palavras só de lábios, aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? O emissário de Senaqueribe dizendo para Ezequias: o que é isso? Você está dizendo que o seu Deus vai te livrar? Ninguém livrou, ninguém foi liberto. Deixa eu achar uma frase mais correta aqui. Ninguém fugiu do ataque de Senaqueribe quando Senaqueribe chegou na cidade. Ninguém decidiu enfrentar Senaqueribe quando ele trouxe as condições para a rendição. Todos se renderam. E você agora está dizendo que quer confiar nesse Deus Todo-Poderoso? Está dizendo assim: quem é? Quem é esse cara? Quem é que está vivendo isso? Quem é que está dizendo isso? Você está se rebelando contra Senaqueribe? Eu quero te informar uma coisa, amado, tá? Você não vive o cristianismo sem viver conflitos com o mundo. O mundo vai dizer: você está derrotado. Você vai dizer: não, eu sirvo ao Deus que me dá vitória nas circunstâncias adversas da minha vida, tá? O mundo vai dizer: não tem jeito, a sua enfermidade é para a morte. Você vai dizer: não, tem jeito sim, porque o meu Deus é um Deus de vida, e Ele vai me curar no tempo dEle. Não vivemos sem conflitos nesse mundo. Por quê? Por que isso, amado? Confiar em Deus pode nos colocar em conflito com o mundo. Confiar em Deus nos faz continuar quando os outros teriam desistido. E eu quero falar para você que está querendo desistir: continue, não desista, porque Deus é contigo, é Ele que te dá a vitória. Continue. Se você está querendo parar em qualquer situação que você está vivendo e querendo desistir, não desista, porque Deus vai agir no tempo dele na sua vida. Se você está querendo desistir da sua família, não desista. Do seu casamento, não desista. Da sua empresa, não desista. Dos seus negócios, não desista. Se a enfermidade está tocando em você e você está desistindo, está se entregando, dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução, não desista, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Não desista, não desista. Senaqueribe não desistiu. Só que o conflito que Ezequias enfrentou não destruiu a confiança que ele tinha em Deus. Não deixe o inimigo destruir a sua confiança que você tem em Deus. Não deixe o inimigo dizer que o teu Deus não vai agir na sua vida. Tem muitos crentes que estão ouvindo assim: vai agir na vida do outro, mas na sua não. E às vezes você acha que é hora de desistir porque não tem mais jeito. Tem jeito sim, o Senhor é contigo, confia no Senhor.
O rei tinha certeza de que Deus era com ele. Se você confia, se você tem certeza de que Deus é contigo, meu amigo, eu quero que você grite bem alto aí, um aleluia, um glória a Deus. O conflito te ajuda, ou ajuda você a definir a sua confiança em Deus. E nesses momentos é que você vai mostrar a sua fé. Nesses momentos é que a sua fé vai servir de testemunha para aqueles que não creem em Deus. Sabe? Ezequias não tinha outra opção senão confiar em Deus. Ou era derrota, ou confia em Deus de que Deus vai trazer uma vitória extraordinária para a vida dele. E assim eu falo com você, confie em Deus, porque tem vitória extraordinária para você. E às vezes Deus pode nos levar a esse ponto. E nessa junção nós temos que fazer uma escolha, confiar ou desistir. Eu vou acelerar aqui. Assim como Ezequias se apegou ao Senhor, Deus iria ajudá-lo para que ele saísse lá com a vitória nas mãos, sem fazer nenhum esforço. Percebe o que Deus faz? Quando você olha lá no versículo 19 até o 25, e você vai ler em casa, você vai ver, relatando uma catástrofe. Eu vou ler o versículo 21 somente, que define bem essa história, essa parte aqui. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se encostar, vai entrar pela mão e vai furar. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Ezequias estava dizendo que acreditava em Deus, e que Deus ia dar vitória, e o inimigo estava dizendo que ele não precisava confiar em Faraó, porque Faraó não ia trazer socorro para ele, porque o inimigo não conhecia ao Deus que Ezequias servia. Parecia que Senaqueribe tinha todas as cartas vencedoras. Olha só, seu exército tinha conquistado todos os outros grupos que vieram contra ele. Outra, nenhum outro Deus minúsculo tinha sido capaz de avançar contra o poder da Assíria, mesmo com a ajuda de Judá, o Egito tinha recentemente perdido para Senaqueribe. E o próprio Deus de Judá tinha declarado que a Assíria ia ser usada para disciplinar Judá, de modo que Senaqueribe parecia mesmo ter Deus de Judá ao lado dele e contra o rei Ezequias e Judá. Mas Ezequias confiou no Senhor. Ezequias se apegou ao Senhor, não largou o Senhor, disse não largo o Senhor. Era um lugar difícil para estar. Inclusive Ezequias sabia que Deus iria usar a Síria para disciplinar Judá. Mas Ezequias falou, eu acredito que isso já aconteceu. E eu acredito que o Senhor nos livrará desse exército que veio nos destruir. O convite de Senaqueribe para fazer uma barganha amigável e evitar a dor era uma mensagem mista. Ofereceu uma saída, mas não ofereceu o caminho de Deus. Aí Ezequias reconhece que era melhor confiar em Deus do que se comprometer com o inimigo. O que eu aprendo aqui, amado? Não se alinhe com o inimigo que está no mundo para distribuir. Ele é o pai da mentira. Ele quer só te enganar para terminar de destruir você quando você se desapegar de Deus. Olha só, quantos cristãos têm descoberto a derrota em vez de confiar em Deus completamente? Quantos cristãos abandonaram o Senhor? Mas a confiança faz você campeão. Quando você confia em Deus, você se torna um campeão. Ezequias recebe as demandas do inimigo, faz a coisa certa. Primeiro ele vai para Deus com o problema. Está percebendo aqui? Primeiro ele procura Deus e fala assim, Senhor, eu tenho um problemaço aqui. O senhor está vendo aí, tá? Ele vai para a casa de Deus e ele se coloca diante do Senhor.
Tá? E é um bom modelo para você lidar com a sua crise. Tá? Ezequias não pede a Deus para defender o nome e a honra do rei. Não pede a Deus para defender Judá, o reino de Judá. A oração de Ezequias foi para que Deus defendesse o próprio nome de Deus. Tá? Não o nome de Ezequias. As nossas orações não podem ser feitas para convencer Deus a fazer o que nós queremos. Presta atenção. As nossas orações precisam ser feitas para que a glória de Deus seja anunciada aqui nessa terra. A confiança de Ezequias em Deus estava baseada no caráter de Deus, não nos desejos de Ezequias. E eu vou acelerar, eu vou já chegar lá no final. A confiança de Ezequias não ficaria sem recompensa. Senaqueribe não ia mesmo atirar uma flecha ao longo dos muros da cidade. O inimigo não vem através das portas ou sobre os muros, ele vem sorrateiro sobre a sua vida. E embora o inimigo fosse mais de 185 mil soldados, o exército dele, embora o inimigo era um inimigo que era invicto nas batalhas, não tinha perdido nenhuma batalha, Ezequias tinha certeza que Deus ia dar vitória para ele. E essa foi a oração de Ezequias. Ezequias não tem sequer que lutar essa batalha, porque ele já tinha lutado lá na oração. Você já orou para Deus resolver o seu problema? Espere em Deus, confie em Deus, Ele virá com a solução para você, no tempo dele. Ezequias não pensou duas vezes. O texto nos conta que naquela noite o anjo da morte de Deus matou 185 mil soldados assírios. Seja qual for o meio que Deus usou, esse foi o ponto. Senaqueribe, ele acordou e encontrou todos os soldados mortos, e por isso ele humildemente volta para Nínive, capital da Assíria. Aquele Senaqueribe fanfarrão, agora é o homem derrotado. O inimigo que levantou essa causa contra você, que você está enfrentando, ele vai bater em retirada, derrotado em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Senaqueribe, anos mais tarde, é perseguido pelos próprios filhos. Senaqueribe foi morto pelos filhos, enquanto ele estava no templo do Deus dele, Nisroch, o nome do rei, do Deus dele. Percebe o contraste? Ezequias foi ao Deus Todo-Poderoso, Senaqueribe foi ao Deus dos homens. Ezequias foi ao templo de Deus e encontrou vitória. Senaqueribe foi ao templo dos homens, feito por mãos humanas, e encontrou a derrota. Confiar em Deus, amado, pode ser sempre uma escolha fácil, mas pode não ser uma escolha fácil, mas ela vai ser a melhor escolha para você. A confiança, ela está ligada na constante opção, constantemente, mesmo você achando que a derrota é iminente sobre a sua vida, de crer e confiar em Deus nos conflitos e nas crises que você enfrenta. Provérbios 3:5, eu encerro aqui, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A gente vê o tempo todo a Bíblia dizendo: confia no Senhor, creia que o Senhor vai agir, e a gente vê exemplos, Deus agindo. O que te leva a continuar a continuar tendo uma fé vacilante? Uma fé que hoje ela está no alto, amanhã ela está embaixo. O que te leva a crer ou pensar de que Deus não vai agir na sua vida, se você vê tantos exemplos de vitória, tantos exemplos de cura, tantos exemplos de conquista?
qualquer que seja a situação que você está vivendo, eu quero dizer para você que Deus tem vitória para você.